Coletiva de imprensa do Azules, começar com o Lombardi, auxiliar técnico, hoje na Casa Mata. Mais uma derrota, terceira derrota. O Azules agora aqui tem uma situação mais complicada, inclusive pensando em riscos, né? Porque estamos apertados na tabela do que dá para falar sobre o jogo de hoje. Boa noite a todos, né? Um jogo difícil hoje, né? Um jogo onde no primeiro tempo ali, em alguns detalhes ali, a gente acabou sofrendo 2 gols. Depois, no segundo tempo, a gente mudou um pouquinho a nossa postura, marcando um pouquinho mais alto, a gente controlou o jogo, né? Teve muito mais ações ali, finalizamos, tivemos oportunidades, mas é aquela coisa que a gente diz, né? Contra time de camisa, a gente não pode errar. E aconteceu que a gente errou e a gente lamenta por isso, mas não dá tempo, né? Não dá tempo para ficar lamentando muito, já temos um jogo importantíssimo aí na quarta-feira. Agora é a gente recuperar o máximo possível os nossos jogadores aí, até pela sequência que a gente vem enfrentando, uma sequência desgastante, uma sequência de muitos jogos, né? E a maioria dos nossos jogadores estão jogando aí praticamente mais de 80, 90 minutos por jogo, então a gente sente um pouco essa maratona, mas estamos bastante focados e sabemos que a gente tem todas as condições de ir para Maringá na quarta-feira e buscar os pontos necessários. E te falo assim, Marcão, a gente luta muito, trabalha muito para que a gente possa classificar assim. A gente até queria ter com uma certa antecedência, mas no futebol às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente imagina. Mas não falta trabalho e não falta empenho de todos. O que importa para nós agora é já pensar no próximo. Lombardi, o Azules engata uma sequência de derrotas, né? Errar contra um time grande como o Coritiba, que garantiu a classificação hoje, pode ser imperdoável. O erro no segundo gol tirou a força de reação do Azules? Cara, eu acho que é muito pesado você apontar dedo nesse momento assim, cara. Não, eu acho que foi um erro ali individual, coletivo e faz parte, sabe, cara? Acho que isso a gente conversa internamente assim, mas talvez não seja o ponto determinante assim. Talvez a postura em alguns momentos assim que a gente procura ajustar, que a gente procura tá alertando, né, para esse tipo de coisa não acontecer. Mas não faltou entrega, não faltou garra. Os meninos lutaram até o fim, cara, todo mundo aí exausto no final, que a gente conseguiu controlar o Coritiba no segundo tempo, mas como tu falou no início, essas falhas contra time grande eles não perdoam. Então, que a gente aprenda de vez isso e já busque uma solução para a gente já pensar no próximo adversário. Lombardi, o Azules nos últimos 4, 5 jogos teve um desempenho, acho que abaixo do esperado depois do início avassalador, que teve vitórias contra o Atlético Paranaense, que é o gigante do nosso estado, o Paraná Clube, voltando. O que falar para a torcida e o que tirar de lição desses últimos 4 ou 5 jogos para ir para Maringá, que nem você falou, no meio da semana, e poder voltar com 3 pontos e saber buscar encaminhar essa classificação? Bom, se a gente parar para pensar, esses últimos 5 jogos, a gente teve aí 2 vitórias nesse meio tempo aí. A gente perdeu pro Operário, pro Londrina e agora pro Curitiba. Times que estão com um investimento maior que o nosso, times que tem um elenco, uma rotatividade maior de jogadores. Então, assim, acho que tudo isso pesa, principalmente nessa fase de campeonato, quando você tem uma sequência muito grande. Eu acho que dizer que a gente não performou nesses últimos jogos, eu acredito que seja um pouco pesado demais, sabe? Se a gente for analisar o jogo por jogo, por resultado final, ok, a gente não ganhou. Mas por desempenho, pelo que a gente apresentou nesses últimos jogos, a nossa evolução, principalmente na parte ofensiva, ela é notória, assim, sabe? Então a gente quer achar esse equilíbrio justamente para a gente não sofrer mais. Para vocês, jogadores, os últimos jogos têm sido bem difíceis, né? O que vocês falam no vestiário? Vocês se fecham entre vocês e gritam que vem de fora para poder, quem sabe, aí no meio da semana, contra o Maringá, voltar com a vitória de lá? Sim, com certeza. Como o professor falou, né? A gente nota uma evolução na nossa equipe. Claro que o resultado não é da forma que a gente esperava, porém, a gente, né, da própria imprensa, falava que a gente não estava jogando bem, mas estava ganhando, e agora a gente jogou bem, mas infelizmente não estamos conseguindo o resultado. Mas o grupo não se ilude, não se abala com comentário extra-campo. Adversário, a gente sabe que esse é o paranaense mais difícil dos últimos tempos, então a gente sabe que toda a equipe, todo time que for vir aqui ou que a gente for jogar lá fora vai ser difícil. Então a mentalidade é a mesma, por isso que o grupo está fechado e, como o professor também falou, não dá tempo, né, da gente ficar lamentando. A gente tem que sentir a derrota assim, porque obviamente a gente queria ganhar o jogo e já garantir ou dar um salto para a nossa classificação, mas agora é focar no próximo jogo na quarta-feira. Obrigado, gente. Xavier, tu é capitão também da equipe.
a gente fala em classificação, e óbvio, a gente tem que pensar na classificação, mas a gente também tem que dar uma olhadinha para a parte de baixo da tabela, para ver se a equipe está chegando, como é que equilibrar isso entre pensar a classificação, mas também fugir dessa zona de risco. E sim, foi o que eu falei da questão do grupo estar fechado e não se iludir com coisa de fora. Nosso pensamento é um só, é classificar. A gente tem esses 2 jogos agora para poder ganhar e nós vamos lutar até o fim. O grupo está fechado com um só objetivo para que a gente possa conseguir essa classificação. O Azures fez um bom primeiro tempo, apesar dos 2 gols, mas teve muita dificuldade para chegar nessa defesa bem armada do Curitiba. Faltou um pouco de força de ataque hoje para o Azures, para tentar uma reação, Xavier? Cara, claro que quando o resultado não vem, sempre faltou alguma coisa, né? Às vezes, ou pode ter faltado alguma coisa defensivamente, pode ter faltado algo ofensivamente, mas, ao meu ver, né, como eu também disse, acredito que nesses 3 últimos jogos a gente evoluiu, principalmente nessa parte ofensiva. Faltou o futebol, infelizmente, também é detalhe, né? Ele é resolvido em detalhe. Acredito que vontade não faltou, mas a gente tem que estar atento nesses detalhezinhos para não deixar acontecer, para poder sair com a vitória. O Azures agora tem 2 jogos. Começa a fazer contas aí para classificar. Sim. Como eu falei, né? A gente entra em campo sempre com pensamento na vitória e não vai ser diferente. Nós vamos buscar ganhar esses 2 jogos aí para conseguir a classificação. Muito bem, o Xavier também participou da coletiva. Hoje, infelizmente, a vitória não veio por detalhes. Na sua opinião, como jogador, qual foi o ponto fraco do Azures hoje e qual foi o ponto forte hoje? Então, cara, é difícil, né, falar de um ponto só específico. Como eu falei, quando a vitória não vem é porque faltou alguma coisa, faltou algum detalhezinho, algo a mais ali, mais do grupo em geral. Então, infelizmente, a gente não controla o resultado, controla as nossas ações. Acredito que as nossas ações foram boas, mas, infelizmente, o futebol é decidido em detalhe, em certas atitudes ali dentro do campo, e, infelizmente, não conseguimos ganhar o jogo. Mas, como eu falei, nosso pensamento é de vitória para esses 2 jogos, e, se Deus quiser, nós vamos conseguir.